E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo Robótica com Inteligência Artificial. Aqui você aprende a desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial, seguindo a didática do meu livro de robótica com inteligência artificial. E seguindo a didática desse livro, você mergulhará numa jornada incrível de aprendizado. E você vai aprender Arduino, Raspberry Pi, robótica, inteligência artificial, Python, C++, computação em nuvem e sistemas Linux. Lembrando que eu falo para 3 tipos de pessoas. Você pode ser um robista, né, que quer fazer para relaxar, no seu tempo livre, né, se você tiver 40, 50, 60, 70, 80 anos. Eu tenho alunos com mais de 80 anos. Não importa se a sua idade, mas você quer aprender por hobby, para brincar na sua casa. Então é aprender novos conhecimentos. Isso aqui é uma jornada incrível. Aqui tem vídeo, aqui tem aula, aqui tem book digital, tem livro digital, né? Tem muito material para você, tá? É para um segundo tipo de pessoa também, para você que é um programador, não é? Que quer aprimorar suas habilidades de programação e quer aprender novas técnicas, novas skills de programação, né? Se aprofundar em Python, em computação em nuvem, inteligência artificial. Aqui esse canal é para você também. E para um terceiro tipo de pessoa, você que é professor, você que quer levar robótica com inteligência artificial para os seus alunos, não é? E você que quer fazer também junto com seu filho, junto com seu aluno, junto com seu neto, não importa. Você quer ensinar, né? E não importa se o aluno está dentro de casa, se o aluno está na escola, se o aluno está na família, seu sobrinho, enfim, você quer levar, compartilhar esse conhecimento com seus com as crianças que estão na sua casa, os alunos da sua escola, enfim. É para esses três tipos de pessoas: robistas, programadores e professores, beleza? Nesse vídeo, eu vou falar basicamente sobre a IDE da Arduino. A IDE da Arduino, tá? Então, para você, o que é IDE? Em primeiro lugar, o que é IDE? Antes de mostrar aqui a IDE da Arduino, eu vou explicar o que é IDE. IDE é um software, é um programa de computador que é responsável para que você escreva um código em uma linguagem de programação. E esse compilador, esse programa, a IDE, vai transferir, vai compilar para o Arduino. Em resumo, o Arduino é uma plaquinha eletrônica. É uma plaquinha que funciona com eletricidade. Então, qualquer componente eletrônico funciona com eletricidade. O Arduino não sabe o que é Python. O Arduino não sabe o que é C++. O Arduino não sabe o que é isso. O Arduino só sabe o que é eletricidade. Ou seja, no mundo da linguagem binária, não sei se você já ouviu falar, mas o Arduino só sabe o que é 0 e o que é 1. Nível lógico baixo e nível lógico alto. O Arduino, ele só entende a linguagem de máquina. A linguagem da eletricidade. Tem eletricidade ou não tem eletricidade? E com a sequência de códigos binários, o código ele é executado dentro do Arduino. Tá bom? Qual é a função do compilador? Você é o programador. O compilador, a ideia da Arduino, funciona como intérprete. Você digita na linguagem Python, na linguagem C, no caso da ideia da Arduino, na linguagem C, C/C é uma mistura. E a ideia da Arduino, que é o compilador, vai converter todas as linhas de códigos em uma sequência de bits, para que o Arduino possa entender. Esse processo de pegar uma linguagem de programação e converter em uma sequência de bits é chamado, né, esse processo é chamado de compilação. Você pega a linguagem e converte em uma sequência de bits. Então a principal função de qualquer compilador é essa. É pegar a linguagem de programação e converter numa linguagem de máquina. É um intérprete, não é? É um tradutor. Então esse é o grande objetivo, tá? Então quando nós estamos fazendo aqui o nosso projeto de robótica com inteligência artificial, nós vamos digitar códigos nessa IDE.
E quando nós apertarmos no botão de carregar, que eu vou mostrar para você agora, esse código ele vai ser transferido para o Arduino, tá? Mas não vai ser transferido da forma que eu estou escrevendo. Ele vai ser transferido numa sequência binária, numa sequência de bits, numa sequência de zeros e uns, numa linguagem de máquina, numa linguagem de eletricidade, tá? Então, espero que você tenha mais ou menos tido uma noção, tá? E eu vou mostrar para você agora a ideia da Arduino, tá bom? Então, vou abrir aqui, não é, uma ideia da Arduino aqui. Lembrando que se você quiser fazer o download da ideia da Arduino, você pode vir aqui no Google e digitar Arduino, vir aqui, ó, arduino.cc, e você pode fazer o download da IDE clicando aqui na aba Software. Se você clicar na aba Software, você fará aqui o download da IDE da Arduino. A mais atualizada está na versão 2.3.2, tá bom? Ah, Gustavo, eu quero a versão mais antiga, tá? Aí você pode vir aqui, ó, nas versões legadas, tá? Deixa eu ver aqui. Normalmente tem aqui mais abaixo as versões legadas, tá? Aqui, ó. Por exemplo, eu uso, depois que você instalar, né? Fizer a instalação, ó, você clica aqui, ó, nesse botão aqui, ó. Você pode instalar um arquivo zipado, um instalador, né? E tem aqui o instalador também, enfim. Clica aqui, ele já vai fazer o download, tá? Quando você fizer a instalação, eu não vou mostrar agora, você vai ter um ícone aqui na sua área de trabalho, tá? E aí você vai clicar aqui nesse ícone. O meu Arduino, a minha ideia da Arduino é da versão, depois eu vou até fazer um vídeo explicando aqui a versão 2.0, na verdade, já estamos na versão 2.3.2, né? Depois eu posso até fazer um vídeo dessa versão mais atualizada. Mas, ó, a minha versão é 1.8.19. Aí você diz assim, Gustavo, por que tu não muda a versão? Por que tu não dá na aula na versão mais atualizada? Não tem nenhum problema. É porque, assim, normalmente, quando você tem um projeto, é uma dica que eu dou, tá? Não é obrigado você seguir, não. Se você está aprendendo agora pela primeira vez, eu recomendo você fazer o download da mais atualizada, tudo certinho. Mas num projeto como esse, de robótica com inteligência artificial, que eu uso bibliotecas, que eu já tenho vários códigos aqui funcionando, que não deu erro, eu não tenho necessidade de, surgiu a nova, vou lá atualizar. Não. Se um dia eu for, por exemplo, fazer a instalação nova, aí eu posso atualizar. Mas normalmente eu não gosto de mexer, né, numa IDE que já está funcionando com todas as minhas bibliotecas, e aí eu posso atualizar e aquela biblioteca em específico parar de funcionar. Já aconteceu isso comigo em algumas coisas, e normalmente eu mexo somente se for necessário mesmo, tá? Mas enfim, isso é uma questão muito particular sua, você pode fazer. Agora, para o nosso projeto, você que é aluno do curso, que pretende entrar, no meu curso eu já disponibilizo tudo certinho, tudo bonitinho, você não precisa entrar no site do Arduino. Eu disponibilizo um link já com a versão do projeto que vai funcionar, né, que eu já testei, para você não ter dor de cabeça, tá bom? Então, se um dia você pretende entrar no meu curso, lá no meu curso vai ter 100% das etapas que você precisa fazer. Então não se preocupe com isso, tá? Vamos lá. Isso aqui é a ideia da Arduino. Então eu vou abrir aqui, ó. Isso aqui é o código completo do corpo, né? Inclusive, ó, bibliotecas, enfim, é o código completo do corpo. Eu não vou explicar o código por inteiro aqui, mas depois a gente vai explicando algumas etapas do código para você entender. Mas vamos lá. Aqui na parte superior esquerda, né, da sua tela que você está vendo, eu tenho o ícone do Arduino. Então, o logotipo do Arduino é esse círculo verde com, não é, esse 8 deitado, né, em branco. Então, basicamente, com mais e um menos, né? Então, esse é o logotipo do Arduino. Aqui eu tenho o texto que é o nome do projeto. Então, por exemplo, se eu vir aqui em arquivo novo, ó, ele vai criar aqui uma outra janela, ó, aqui o logotipo, mas eu ainda não salvei. Aí ficou aqui sketch, porque é sketch de código, né? Ainda eu não salvei, então ele coloca o nome aleatório. E aqui sempre vai ser a versão do seu código, tá? Então não muda. Aqui mais abaixo nós temos os menus, né? Então tem arquivo, editar, sketch, ferramentas e ajuda, tá?
No menu arquivo, você pode criar um novo projeto, como eu fiz, ó, clicar em novo, abrir um novo. Você pode abrir um arquivo existente, um código existente. Você pode abrir um código recente. Poxa, eu abri um código ontem. Para você não procurar, ele já deixa aqui para ajudar você, tá? Aqui eu tenho pastas auxiliares de projeto, que depois a gente pode ver direitinho. Aqui eu tenho códigos exemplos muito interessantes. Então, isso aqui vale uma observação que eu vou fazer para você. Quando você for aprender a programar, não importa qual seja a linguagem, não importa. Sempre comece indo pelos códigos exemplos. São códigos prontos. Não gaste energia para fazer código do zero, até porque você não sabe. E você pode se assustar e nunca mais querer programar. Faça sempre isso que eu estou falando. Pegue os códigos já feitos. Em toda IDE vai ter os códigos já prontos, tá? Então, códigos que vai ajudar você a sair do zero. Então, Gustavo, eu estou do zero, eu não sei programar, eu sou leigo em programação. Então, aqui eu tenho os códigos exemplos que vão te ajudar a sair do zero. Ah, eu quero fazer um LED piscar. Vem aqui, ó, básicos, códigos básicos, Blink, pronto, tá aqui, ó, o código pronto. Aí você vai carregar no seu Arduino e você vai ver o projeto funcionando. E aí depois você vai olhar no código. Poxa, o que é que está acontecendo aqui? Ah, esse LED está piscando por conta disso. Aí você vai modificando e vai entendendo o que o código faz, tá bom? Então é mais ou menos nesse sentido. Os códigos exemplos são fundamentais. Fechar a janela, não quero fechar. Salvar como? Né? Basicamente, recursos do Windows que você já conhece. E sair do programa. Se você vir aqui em preferência, aqui tem elementos importantes para você colocar. Não é? Então, de forma geral, se você for usar apenas o Arduino, você não vai precisar mexer aqui a princípio, tá? Mas você pode modificar configurações padrão que serão utilizadas em qualquer código que você faça, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, o caminho. Então todo código que você salvar, ele já vai direto para esse caminho aqui, tá? O tamanho da fonte, o idioma do editor, não é? Ó, você pode colocar em outro idioma. Você pode colocar aqui usar editor externo, salvar ou verificar e carregar. Enfim, toda vez que você carrega, ele já salva o código. Enfim, veja que ele já está marcado aqui. Isso aqui não foi eu que marquei, está marcado por padrão. A única coisa que eu adicionei aqui foi o seguinte: na ideia da Arduino você pode usar outras placas também, como o ESP32. E aí você vai precisar colocar links adicionais, para que nesses links adicionais ele possa baixar e reconhecer outras placas, tá? Você vai fazer com que a sua ideia da Arduino reconheça o ESP32, reconheça o ESP826601. Então você vai estar mais ou menos aí nesse caminho, tá? Então as preferências servem para isso. O editar é basicamente para você se assemelha muito, né, ao Windows, ó, aos programas do Windows. Eu selecionei aqui, ó, posso cortar, copiar. Então vale, não é? Você está digitando o seu código, vale as teclas de atalho, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X. Então essas teclas elas valem também para a ideia da Arduino, tá bom? Localizar, enfim, tem muitas funções interessantes aqui, ó. Vá para a linha. Então qual é a linha do seu projeto? Poxa, eu estou fazendo um bloco de códigos dentro desse código, dentro desse sketch, dentro desse projeto que está na linha 200. Aí você dá Ctrl L e digita aqui 200, ó. Ele vai para a linha 200, tá? Então, isso aqui é muito útil para você deixar o seu código organizado, tá? Inclusive, né, esse código aqui, ó, não se assuste, mas esse código aqui tem 600 linhas. Gustavo, eu vou ter que escrever 600 linhas? Não! Muito disso você faz com Ctrl C, Ctrl V, com comentário, ó. Só 30 linhas aqui, ó, só 23 linhas é a linha de comentário. Você explicando o seu código, enfim, não se assuste, tá? Aqui eu tenho o sketch, eu posso verificar, carregar, eu vou explicar, não é o que é isso, verificar, carregar, compilar. Você pode verificar o código, carregar o código pelo menu ou pelos botões de ação rápida aqui, pelos atalhos, tá?
Então vamos entender aqui o que significa. Verificar, Ctrl R, não é? Verificar barra compilar. É esse Vzinho aqui, ó. O que é que isso significa? O seu código ele é escrito em uma linguagem de programação. De forma semelhante à língua portuguesa, que tem uma regra, que tem uma gramática, que tem um dicionário, não é? Sintaxe, tem regras para serem seguidas, tem conjugação de verbo, tem acentuação, enfim, tem as regras da língua portuguesa. E quando você vai escrever um texto na língua portuguesa, você precisa atender às regras da língua portuguesa. Da mesma forma, quando você vai escrever um código na linguagem de programação C, você precisa atender às regras da linguagem de programação C. Se você vai escrever um código na linguagem C++, na linguagem Python, no JavaScript, você precisa seguir as regras. Então, todo código, você não pode sair daqui escrevendo de qualquer forma. Então, tem as regras. Por exemplo, ó, aqui ó, na linguagem C++, todo final de uma linha de instrução, obrigatoriamente, na linha de instrução, você precisa colocar um ponto e vírgula. Quando você faz uma função, você precisa abrir essa função com chave, abrindo. Onde é que essa função termina aqui? Você precisa colocar a chave fechando. Isso aqui são regras. Se você apertar no botão de compilar, não é como eu vou apertar aqui agora. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó, vou colocar aqui. Se eu apertar aqui no botão de compilar, veja que no canto inferior direito, você tem uma barra de progresso. O que é que ele está fazendo? Ele está verificando se eu digitei o meu código e não descumprir nenhuma das regras da linguagem de programação. E isso é que é muito importante falar. A compilação, ela verifica se o seu código ele está atendendo às regras da linguagem de programação para ser transformado em uma sequência binária. A compilação não resolve problemas de lógica de programação. Isso quer dizer que mesmo que o seu código for compilado, como o meu está sendo aqui, provavelmente não vai dar erro, ele pode não funcionar no projeto, porque você, ó, compilação terminada, não é? Então não tem nenhum erro de código. Mas se, ó, vou fazer aqui um exemplo para você aqui, ó, se eu apagar essa chave e apertar em compilar, ele vai dar um erro, tá? Então veja que ele vai dar um erro aí, ó. Se eu fizer o código aqui, atender a linguagem de programação, aos requisitos da linguagem de programação, tudo bonitinho, tudo certinho, mas não atender a lógica de programação, o que é que vai acontecer? O meu código não vai funcionar, tá? Então perceba que aqui eu errei o quê? A linguagem, né? De forma proposital, eu tirei uma chave, vou voltar aqui a chave novamente e vou compilar. Então acho que você ficou bem entendido que cada detalhe do código é extremamente importante para que o seu código ele funcione bem. Beleza? Ótimo. Então, caminhando aqui, ó, se você olhar, aqui eu compilei, tem um botão de carregar. O que é que esse botão de carregar faz? O botão de carregar ele faz os dois processos, ele compila e carrega. Tá? Então, eu não vou apertar aqui no botão de carregar, porque o Arduino não está conectado no meu computador, aí vai dar erro. Ele vai dizer que não tem nenhum Arduino conectado. Mas ele é o processo que já transfere a sequência binária, o código, no formato bin. Inclusive, só para você entender, não é? Se eu... tem uma função aqui, eu posso até mostrar em outro momento para você, que cada código desse, ele tem o seu formato binário. Você pode converter isso aqui numa sequência de bits, se você quiser, e enviar para outra pessoa, inclusive, tá? Mas, enfim, o botão de carregar vai carregar para o Arduino, tá? Ainda no Sketch, ó, exportar binário compilado, era isso que eu queria falar. Então, você pode pegar o código binário desse código aqui. Ah, eu quero a sequência de bits desse código aqui. É possível você fazer isso também, tá? Você pode incluir qualquer biblioteca, não é? Então, em primeiro lugar, eu vou explicar ainda o que é biblioteca, tá? Mas, de forma resumida aqui, vai ter um vídeo que eu vou falar só sobre biblioteca. Mas, de forma resumida, a biblioteca é o quê? Um pacote de recursos
computacionais para facilitar a vida de um programador. Em resumo, é isso. Tá bom? Então, você não precisa de biblioteca para desenvolver um código, mas se torna extremamente custoso você fazer sem biblioteca. Então, veja que aqui eu estou usando a biblioteca de software serial, biblioteca de infravermelho, biblioteca de comunicação do módulo de server. Enfim, eu uso muitas bibliotecas para me comunicar com os módulos do robô com inteligência artificial, tá? Então, as bibliotecas são muito importantes. Então, você pode incluir biblioteca, você pode adicionar arquivos extras para que, quando você adicione um arquivo, então só para você entender, se você vir aqui em adicionar arquivo, aquele arquivo, ele pode funcionar, se eu clicar aqui, ó, como uma segunda aba do seu projeto, né? Então, ele pode funcionar dessa forma aqui, tá? Uma segunda aba do seu projeto ele pode funcionar, tá bom? Para você aqui, ó, alternar aqui, e você pode colocar include e colocar esse código aqui sem nenhum problema, tá bom? Ferramentas, né? Aqui tem algumas funções que são poucos usadas, mas uma função muito utilizada é gerenciar bibliotecas. Então, como é que essas bibliotecas são adicionadas? Você pode adicionar fazendo download do arquivo zipado da biblioteca e colocando aqui de forma direta, aqui, ó, incluir biblioteca e adicionar .zip, ou você pode vir aqui no menu de gerenciar bibliotecas e, se o seu computador estiver conectado com a internet, você vai conseguir fazer o download de forma direta da internet dessa biblioteca. Tá demorando um pouquinho mais, normalmente ele demora, mas vai aparecer aqui. Pronto. E aqui tem centenas de bibliotecas aqui, inclusive ele demora baixando o índice de biblioteca, e você pode também baixar por aqui, tá? Se você quiser, tá bom? Eu não vou fazer isso agora, não é o objetivo, mas eu só estou mostrando para você como é que funciona a ideia da Arduino, tá bom? Então, estou fechando, ele está atualizando, até demora, não é? Já faz um tempo aí que eu não abro aqui, tá? Então, deixa ele fechar aqui, ótimo. Monitor serial, não é? Muito importante quando você quer trocar dados do Arduino com o computador. Então, isso é muito importante. Você quer pegar dados do Arduino e enviar para o computador, e dados do computador e enviar para o Arduino. Ou seja, você quer interagir via computador com o Arduino. Então, isso é muito importante. Eu uso muito para ver se o meu código está funcionando tudo certinho. Então, às vezes o meu código não está funcionando. Cai naquele exemplo que eu falei, do código carregar, mas não funcionar. E aí, muitas vezes eu faço o quê? Eu abro o monitor serial e vejo o que está acontecendo. Obviamente que você precisa colocar instruções para usar o monitor serial. Não é? Então aqui, ó, serial.begin para inicializar o monitor serial, serial.print para mostrar alguma informação na tela, não é? Então é um recurso fundamental. Placa, você precisa selecionar a placa que você está usando. Você está usando Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega. Qual é o Arduino que você está usando? É o ESP32, é o ESP8266, então você precisa selecionar a placa, selecionar a porta. Aqui está inativo porque não tem nenhum Arduino conectado aqui no meu computador, tá? Por isso que ele está inativo aqui, tá bom? Então, basicamente isso. Tem ajuda. Se você quiser visitar o site do Arduino, ó, ele vai nos levar de volta para o site que nós estávamos. Você pode vir aqui em documentação. Aí ele vai ter aqui, ó, diversos códigos, exemplos, ó. Tem algo, olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem desculpa para você dizer, poxa, não tem material. Tem um monte de material na internet que você pode consultar, tá bom? Então tem material à disposição para você, tá bom? Aí você pode, ó, apertar aqui iniciando. Aí ele vai sempre levar para o guia, poxa, como iniciar? Aí ele vai explicar aqui, ó, poxa, Gustavo, tá em inglês. Eu quero em português. Vem aqui sem problema, tá? Vem aqui no seu navegador. Ó, aqui, ó, tem aqui, ó, traduzir, ó, essa página, aí você traduzir para português. Vai ficar tudo em português. Pronto, resolveu. Ah, Gustavo, quero inglês. Aperta inglês, volta para inglês. Quero português. Português. Então, assim, os recursos que existem hoje na computação ajudam em muito, tá bom? Para você não ficar travado no seu projeto, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha entendido, não é, sobre a ideia da Arduino. Mesmo se você for leigo, veja que nós temos muitos recursos que ajudam você a sair do zero, tá? Você tem
a ideia da Arduino, você tem um site do Arduino, você tem blog do Arduino aqui. No meu canal eu tenho muitos vídeos com Arduino, estou sempre ativo aqui na rede social para ajudar você, beleza? Então é isso, valeu, eu te espero no próximo vídeo, abraço.